Continuando. Falando agora um pouco, algumas observações sobre nomes, sobre nomenclatura, termos e tal. Explorando um pouco mais aqui as matrizes quadradas, que vão ser muito importantes, principalmente no capítulo de determinantes. Uma matriz quadrada ela pode ser quebrada em três partes. Essa aqui, a diagonal que desce, a gente chama de diagonal principal. Também existe essa diagonal aqui, que é a diagonal que sobe, que a gente chama de diagonal secundária. Mas de fato a principal aqui, provavelmente quando a gente usa, é a diagonal principal, por isso que tem esse nome. Então, a diagonal principal, ela tem uma característica em relação ao posicionamento I e J dos elementos. Lembra que uma matriz, para uma matriz, a gente posiciona os elementos escrevendo A e J. A característica que existe entre o I e o J na diagonal principal é que sempre o I e o J são iguais. Quem está na diagonal principal é o elemento aqui, 1, 1, o elemento 2, 2, o elemento 3, 3. Repara que está todo mundo aqui, o número I e o número J são iguais. Isso porque esse cara está na primeira linha, primeira coluna, esse cara está na segunda linha, segunda coluna, esse cara está na terceira linha, terceira coluna. E se tivesse mais coisa, ia continuar lá, A4, 4, 5, 5. Para qualquer elemento da diagonal principal, o I e o J coincidem. Mas quando você traça a diagonal principal, você gera mais dois pedaços na matriz. Tem esse pedaço de cima, que os números acima da diagonal principal, e tem o pedaço de baixo, que são os números abaixo da diagonal principal. Qual é a característica dos números que estão acima? Olha aqui os posicionamentos. 1, 2, 1, 3, 2, 3. Para qualquer um desses três elementos, repare que o I correspondente lá do número, da posição do número, é sempre menor que o J. 1, 2, o primeiro 1 é menor. 1, 3, o primeiro é menor. 2, 3, o primeiro é menor. Então essa parte acima da diagonal principal é a região onde você tem um elemento I e J sempre com I menor que J. Automaticamente a parte de baixo, quem está abaixo da diagonal principal, é quando o I é maior que J. Porque repara que os elementos que ficaram, 2, 1, 3, 1, 3, 2. Sempre o número que vem primeiro, que é o I, é maior que o que vem depois, que é o J. Então, uma matriz quadrada pode ser quebrada em três partes assim. Dá essa diagonal principal, que é onde o I e o J são iguais. Aí isso gera uma parte de cima, onde para lá todo mundo o I é menor que o J. E gera uma parte de baixo, onde para cá todo mundo tem o I maior que o J. Beleza? E aí, na verdade, três nomes aí de matrizes particulares. Primeira coisa aqui é chamada matriz diagonal. A matriz identidade, por exemplo, é um exemplo de matriz diagonal. O que é uma matriz diagonal? É uma matriz quadrada, necessariamente tem que ser uma matriz quadrada, onde qualquer elemento com I diferente de J é zero. Olha a definição. A matriz diagonal é uma matriz em que, quando o I é diferente de J, certamente o elemento é zero. Quando é que o I é diferente de J? O I é diferente de J ou acima da diagonal ou abaixo. Porque na diagonal é quando o I é igual a J. Então essa aqui é uma matriz diagonal. Por quê? Quem está acima da diagonal é zero. Quem está abaixo da diagonal é zero. Que é todo mundo que tem o posicionamento I e J com necessariamente o I e J números diferentes. Agora, o que foi falado aqui na definição sobre o que acontece na diagonal? Nada. Não está escrito nada aqui sobre a diagonal. Então a diagonal pode ser qualquer coisa. Repare que na minha diagonal aqui eu botei 2 menos 1, 0. Esse 0 aqui deixa o aluno desavisado meio confuso, mas não fica desavisado. Olha a definição. A matriz é diagonal quando eu garanto que quem está acima da diagonal e quem está abaixo da diagonal é nulo. O que eu garanto sobre a diagonal? Nada. Não tem nada escrito aqui sobre a diagonal. Não tem nada escrito aqui sobre o que acontece quando o I é igual a J. Eu só escrevi o que acontece quando o I é diferente de J. Quando o I é diferente de J, que significa quem está acima ou quem está abaixo da diagonal, os elementos são nulos. Então, isso aqui é um exemplo de matriz diagonal sim. Por quê? Quem está abaixo da diagonal é zero, quem está acima da diagonal é zero. E a diagonal? Não me interessa. Só me importa acima e abaixo. E aí umas definições parecidas aqui, a matriz triangular inferior. A matriz triangular inferior,
quando o A e J é 0, se I é maior que J. Repara que I maior que J, pelo que eu vi aqui, I maior que J é essa parte de baixo. Então a matriz triangular inferior é a matriz em que todo mundo que está abaixo da diagonal é 0. E os caras que estão acima, e a diagonal e quem está acima da diagonal? Não foi nada falado. Os números que estão lá em cima não me interessam. O importante é que quem está abaixo é nulo. E da mesma forma, analogamente, existe a matriz triangular superior, que vai ser o contrário disso aqui. É quando esses zeros estão em cima, necessariamente, não embaixo. Essas matrizes, a diagonal, a inferior e a superior, elas vão ser importantes lá no próximo capítulo de determinantes. Na verdade, vão ser matrizes fáceis para calcular determinantes, por isso que elas têm um nome pré-definido. E a diagonal é muito importante porque, por exemplo, a matriz identidade, que vai ser uma matriz muito importante, é um exemplo de matriz diagonal. Beleza?